pessoal, tudo bem? Vamos voltar a resolver questões para o exame de suficiência? Agora nós vamos responder a questão de número 11 do exame de suficiência 2016.2 e a questão diz assim: uma sociedade empresária adquiriu em 2 de janeiro de 2015 um equipamento de R$20 mil. Estima-se que o equipamento será utilizado por 4 anos e que seu valor residual é desprezível. A depreciação é calculada pelo método linear. Para fins fiscais, nesse caso hipotético, a legislação permite a depreciação em 2 anos, utilizando-se o método linear. Em razão da utilização do benefício fiscal, em 31 de dezembro de 2015, a sociedade empresária apurou um lucro antes dos tributos sobre o lucro de R$100 mil e um lucro tributável de R$95 mil. Considerando-se as disposições da NBC-TG 32, tributos sobre o lucro, e uma alíquota hipotética de tributos sobre o lucro de 20%, é correto afirmar que, no exercício de 2015, alternativa A despesa tributária total soma 19 mil, composta de 20 mil de despesa tributária corrente e 1.000 de receita tributária diferida. Alternativa B, a despesa tributária total soma 20 mil, composta de 19 mil de despesa tributária corrente e 1.000 de despesa tributária diferida. Alternativa C, a diferença entre depreciação contábil e fiscal gera uma diferença temporária tributável de 5 mil, a qual resultou no registro de um ativo fiscal diferido de igual valor. E alternativa D, a diferença entre depreciação contábil e fiscal gerou uma diferença temporária dedutível de 5 mil, a qual resultou no registro de um passivo fiscal diferido de igual valor. Bom, essa questão gerou também algumas dúvidas, certo? Principalmente por conta da nomenclatura adotada para as contas contábeis, que não estão tão alinhadas com o plano de contas, né, disponibilizado pelo próprio Conselho Federal para as provas. Mas vamos lá. O que é o tributo corrente? O tributo corrente é o valor do lucro devido sobre o lucro tributável. E o que é o lucro tributável? É o lucro para fins de imposto de renda. Pegamos lá o lucro contábil, que é aquele lucro da demonstração de resultado, que é o lucro também antes do imposto. E aquele lucro eu faço alguns ajustes, né? No caso do lucro real, as adições e as exclusões. Então, eu vou encontrar o lucro tributável. Nessa questão, ele já me diz qual é o lucro tributável de 95 mil. O lucro contábil era de 100 mil. Só que tem a questão da depreciação incentivada, que vai deduzir esse meu lucro contábil e eu vou ter um lucro tributável de 95 mil. Então, o tributo corrente é esse aplicado sobre o lucro tributável de 95 mil. Então, a alíquota que ele diz é de 20%. Então, o tributo corrente, que é esse sobre o meu lucro tributável, é de 19 mil reais. Mas o que é o tributo diferido? É a diferença entre o tributo apurado sobre o lucro contábil e o lucro tributário. Ou seja, eu vou pegar aqui o meu lucro contábil de 100 mil e vou apurar qual seria o meu imposto sobre esse lucro. E vou pegar o lucro para fins tributário, né? Então, 95 mil. Veja que no lucro contábil eu tenho um tributo de 20 mil e no lucro tributável eu tenho um tributo de 19 mil. Então, a diferença entre os dois é de R$1.000, que vai ser o meu tributo diferido. Então, qual é o total do imposto a pagar, da despesa da empresa com tributo? Esse tributo corrente e o tributo diferido. Então, 20 mil, né? A despesa. Vou colocar aqui. A despesa é de 20 mil. Só que 19 é de tributo corrente e 1.000 de tributo diferido. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Uma coisa também que não foi discutida na questão é a característica do
limite, né, lá do meu lucro real, que o que ultrapassar 60 mil eu tenho que ter um adicional de 10%. A questão não discutiu isso. Também faltou, certo? E que poderia ser levado em consideração. Mas a alternativa certa é a alternativa B. Esse conceito, a questão foi nova, né, completamente nova. Nos outros exames não se tratava tanto esses aspectos, mas é uma questão interessante. Teve a questão da nomenclatura, mas se você conhece o conceito, você vai utilizar, você vai conseguir aplicá-lo em qualquer questão, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês também tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, certo? Curta lá a página no Facebook. Se você tem interesse em participar de um aulão presencial, se inscreva aqui também, vai ter um link disponibilizado na descrição desse vídeo e eu vejo vocês na próxima questão. Até mais!